eu tive o segundo arrebatamento ao inferno, e eu cheguei, aí eu já apareci lá no inferno, já vestida, né, e tudo, mas eu já apareci lá no inferno. E aí quando eu fui chegando, né, lá no inferno, era um local que tinha um cheiro horrível. Eu já fui para uma outra área, né, ala, digamos assim, do inferno. E tinha um cheiro insuportável. Eu não conseguia respirar lá dentro. E eu olhei, porque tinha umas montanhas assim, tipo de pedra. Só que quando eu olhei direito, aquilo não era pedra. Aquilo lá eram ossos. Eram esqueletos humanos. Só que Sim. eles estavam vivos. Só os esqueletos, mas eles estavam vivos. Meu E aí eles estavam sofrendo lá e presos ali, sabe? Não tinha como Sim, eles, sim. como se fizesse parte, sabe, daquilo Sim. ali. Então, algo terrível. E eu queria sair dali por causa do cheiro. E eu via que tinha um córrego. Nesse local tinha um córrego e era de lá Sim. que tinha esse cheiro, né? Todo horrível. E eu olhei para cima e eu vi umas gaiolas, tipo células de prisão. Eu vi umas Sim, gaiolas, só que sim. estava lá em cima. Sim. No momento que eu olhei, que eu vi essas gaiolas, eu fui elevada até lá. Aí Sim. quando eu cheguei lá, que eu olhei, eram pessoas que estavam, tipo, presas na grade. Sei. Elas não estavam soltas lá dentro, elas Sim. estavam presas, né, dentro daquela grade. E ali o rosto delas era tipo assim, eu não tenho mais o que fazer, acabou para mim. Eu já chorei tudo que tinha para chorar, sabe? Já gritei, elas estavam assim, pálidas, sabe? Completamente. Sim, Quando eu sim. vi o rosto delas, eu perguntei pro anjo o que que essas pessoas fizeram. E ele falou para mim que aquelas pessoas eram pessoas boas. E por Estão que que elas estão aqui, nesse né? sofrimento? E ele simplesmente falou para mim, porque elas não quiseram obedecer. Se elas Meu quisessem obedecer, elas teriam conseguido e com facilidade, mas elas não quiseram Sim. aceitar a Jesus, elas não quiseram obedecer. E é por isso que elas estão aqui. Elas eram boas, elas eram honestas, elas não faziam mal a ninguém, Mas não mas elas não, tinha. não quiseram Jesus. E é por É, isso que elas estão aqui. meu Então, Deus. isso é muito importante, porque às vezes a gente dá um conselho, a gente fala, e a pessoa pensa assim: ah, isso é bom para fulano de tal, que é desequilibrado, isso é bom para fulano que bate na mulher, isso é bom para fulano, sabe? Não. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Sim. Não Não importa que você é importa uma se você pessoa é boa. uma pessoa As nossas maravilhosa, né? obras não podem nos salvar. A única coisa Sim, que nos sim. salva é o sacrifício de Jesus. É o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E ali eu vi naquilo, né, foi assim, um choque, né? E aí quando eu olhei, o anjo me levou lá embaixo para me mostrar esse córrego que eu tinha visto. E aquilo ali era um cheiro insuportável. E essas pessoas que estavam na gaiola, elas estavam tipo assim, com o nariz ali naquele rio, né? Aquele cheiro insuportável. E aí eu olhando ali para aquele córrego, né, que para mim era um córrego, e o anjo ele estava com uma pá grande, né, na mão, uma pá bem grande, e ele mergulhou a pá ali naquele rio e ele me mostrou por que que aquilo ali tinha um cheiro tão horrível. Aquilo ali eram corpos, Meu Deus. só que eram corpos de animais. E ele me mostrou que desde o primeiro animal que morreu eram jogados ali. Então aquilo ali não era água, aquilo ali era aquele líquido dos corpos. Por isso Sim. que tinha aquele cheiro tão horrível. E tinha tantos que era a ponto de formar aquele rio, sabe? Sim. Então ele estava me mostrando, né, as coisas. E aquele cheiro tão insuportável que eu não aguentei. Eu lembro do anjo até olhar para mim com uma cara triste, como se tivesse mais coisas ainda, né, para ele me mostrar, Sim. mas eu não resisti. Foi como se eu tivesse desmaiado. E aí eu, novamente, né, Voltou. voltei, né, para o meu corpo. Então, assim, é algo muito forte.